paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 10, com o seguinte tema: a restauração nacional e espiritual de Israel. Texto áureo: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, verso 26. Verdade prática: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Leitura bíblica em classe: Ezequiel capítulo 37, versos de 1 ao 14. A visão do Vale dos Ossos Secos demonstra a terrível situação espiritual da casa de Israel naqueles dias do cativeiro e ressalta o majestoso poder de Deus, que é capaz de ressuscitar até os mortos. A morte física e espiritual da nação foi graficamente ilustrada pelo Vale de Ossos Secos. A visão teve o cumprimento parcial 70 anos depois, quando os judeus retornaram à sua terra natal no final do cativeiro, e terá um cumprimento completo no final dos tempos, quando Israel se converterá ao Senhor. A visão que Deus deu a Ezequiel era uma mensagem de esperança. Os israelitas tinham pecado, mas agora tinham se arrependido e voltado seus corações para Deus. E Deus tinha compaixão de seu povo. A esperança dos israelitas tinha secado, mas Deus mostrou que ele tinha o poder para lhes devolver a vida. Ele prometeu restaurar o povo de Israel com seu espírito e levá-los de volta para a sua terra. A morte e a devastação iriam ser transformadas em vida e bênção. Ponto de número 1. Sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Os ossos secos. Inicialmente Deus transportou o profeta Ezequiel para Tel Abib, para o meio dos cativos junto ao rio Quebar. Ezequiel 3, versos 14 e 15. Mais tarde o levou em visões até Jerusalém, à porta do templo. Capítulo 8, verso 3. Depois trouxe-o de volta à Babilônia. Ezequiel 11, verso 1 e verso 24. Agora, nessa passagem, o Espírito levou o profeta até um vale cheio de ossos branqueados pelo sol e espalhados pelo chão. Deus fez que o profeta andasse ao redor deles e avaliasse calmamente a quantidade e o estado de sequidão em que se encontravam. A visão é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, seguida pela restauração espiritual. O significado: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ezequiel 37, verso 11. Na aliança que o Senhor havia firmado com Israel, havia sérias advertências quanto à quebra dos mandamentos. Caso Israel começasse a imitar as nações pagãs, logo seria disciplinada. Estava previsto situações vergonhosas para a nação desobediente. Como lemos: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra, e o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Deuteronômio 28, 15 e 16. Jeremias também estava pregando essas mesmas palavras em Jerusalém. Como lemos: entregá-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. Jeremias 34, 20. Deus disse a Ezequiel para andar no meio dos ossos. Como sacerdote, Ezequiel não podia ter contato literal com os mortos.
Todavia, se tratava apenas de uma visão e não havia risco de contaminação. Enquanto o profeta caminhava, sua mente certamente indagava: o que isto quer dizer? Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Essas expressões podem indicar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. As promessas de Deus. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel 37, verso 3. Essa indagação nos remete à incontestável necessidade de termos fé em Deus. Ele é poderoso para fazer o que diz. E o profeta entende isso afirmando: Senhor Jeová, tu o sabes. Essa é a mesma certeza que pairou no coração de Abraão quando Deus prometeu-lhe um filho, conforme lemos, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, 20 e 21. No caso de Judá, o mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo nos dias de Moisés, também prometeu trazê-los de volta, conforme lemos: quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Deuteronômio capítulo 4, verso 30 e 31. E ainda: portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Ezequiel capítulo 11, verso 17. Está claro que o cenário que o profeta contemplava era um cenário de morte, mas Deus estava mostrando que era capaz de vivificar aqueles ossos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel 37, verso 5. O sentido aqui é o de reviver, voltar à vida, renovar-se. A afirmação: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, no verso 5, evidencia essa verdade. Algo semelhante ao que aconteceu com o filho pródigo da parábola contada por Jesus. Até aqui, aprendemos que é preciso ter fé, que nada é impossível para Deus e que Deus é aquele que vivifica. Mas isso não é o bastante. É preciso ser instrumento nas mãos de Deus. Então profetizei como se me deu ordem. Esta expressão mostra que o profeta entendeu essa necessidade. Ele se colocou como instrumento para a execução dos planos de Deus, levando a mensagem de restauração ao povo judeu. Ezequiel já havia profetizado para os montes, Ezequiel 6, verso 2, 36, verso 1. E para os bosques, Ezequiel capítulo 20, verso 47. Agora, recebeu a mensagem de profetizar para os ossos secos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não apenas tem vida, mas também dá vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6,63. Ezequiel creu na promessa e obedeceu à ordem. Então, os esqueletos recobriram-se de carne e de pele, de modo que parecia ver um exército adormecido no fundo do vale. Só faltava uma coisa: o Espírito. No verso 14 encontramos a afirmação de que Deus cumpriria a sua palavra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O desfecho da visão do vale de ossos secos se dá com o retorno do povo de Israel à sua terra.
Ponto de número 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações, as diásporas de Israel e Judá. A expressão diáspora diz respeito ao afastamento forçado do povo judeu de sua terra natal, em virtude de guerras e invasões de povos inimigos. A primeira diáspora inclui tanto o cativeiro assírio do Reino Norte em 722 a.C., como também o cativeiro babilônico de Judá, Reino Sul, em 605 a.C. Mesmo com o término do cativeiro babilônico, que se deu em 538 a.C., muitos judeus continuaram dispersos. Nos tempos do Novo Testamento, haviam comunidades judaicas espalhadas por todos os grandes centros urbanos do vasto Império Romano. Renasce Israel. A segunda diáspora aconteceu no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi invadida pelo exército romano e o templo foi destruído. Essa dispersão foi predita por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme lemos: e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21, 24. Essa dispersão durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70 da era cristã, por ocasião da invasão de Jerusalém, foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Todos os países árabes votaram contra a criação do Estado de Israel e a divisão do território. Alguns países ocidentais, como a Inglaterra, não votaram, mas a maioria votou a favor. O Estado de Israel foi então declarado oficialmente existente. O líder judeu que encabeçou todo o processo, contornando a ala radical, ainda era Ben-Gurion. Foi ele que, inclusive, assinou a Declaração de Independência de Israel no Museu Nacional de Tel Aviv e depois foi eleito primeiro-ministro da República Parlamentarista de Israel. No dia 14 de maio de 1948, as tropas britânicas deixaram o país sob o comando do primeiro-ministro Ben-Gurion. Desde então, Israel voltou a ser reconhecido como uma nação soberana. No mesmo ano em que foi reconhecido como Estado oficialmente, Israel já teve de lidar com a primeira das muitas guerras que viria a enfrentar contra os Estados árabes, que, diga-se de passagem, por muito tempo não reconheceram o direito legal de Israel existir. Desde a sua fundação, milhões de judeus imigraram para Israel, oriundos de cerca de 130 países. Essas ondas contínuas de imigração deixaram suas marcas na política e na sociedade do país. O crescimento da população judaica em Israel ocorreu em 4 grandes ondas. Primeiro, entre os anos de 1948 a 1951, o Estado de Israel recebeu em torno de 700 mil imigrantes, tendo dobrado a sua população. Segundo, no meio da década de 50, receberam cerca de 170 mil imigrantes que chegaram a Israel vindos do norte da África e da Romênia. Terceiro, no início da década de 60, chegaram em torno de 180 mil imigrantes do norte da África. Quarto, nos anos 90, chegaram em torno de 900 mil imigrantes, vindos da antiga União Soviética, e em torno de 60 mil imigrantes da Etiópia. Atualmente, a população de Israel atinge a cifra de 9 milhões de habitantes, sendo que ainda existem mais de 4 milhões de judeus vivendo fora do Estado de Israel. Restauração nacional. O cumprimento final da profecia de Ezequiel acontecerá em 2 etapas distintas. Primeiro, a restauração nacional, que já aconteceu.
Segundo, diz respeito à conversão de Israel, que acontecerá num futuro não muito distante. Desde a consolidação do Estado de Israel em 1948, a nação nunca parou de crescer. Apesar dos desafios de geografia, clima, conflitos militares e políticos, Israel tem se destacado mundialmente por suas invenções. Discretamente, o país tem se destacado globalmente por suas inovações e tornou-se líder de progresso tecnológico, ultrapassando os Estados Unidos em produção de inovações. O país investe mais de 10 bilhões de dólares por ano em pesquisas científicas e a Universidade Hebraica, com seus 23 mil alunos, concentra 30% dessas pesquisas. Já saíram de lá quase 9 mil patentes, com uma média de 170 invenções de interesse mundial a cada ano. Ponto de número 3. Sobre o milagre do século XX, o testemunho de Deus para o mundo. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Jeremias 30, verso 11. Deus prometeu dar fim a todas as nações que levaram Israel à diáspora. Os assírios, babilônios e romanos já deixaram de existir, mas a promessa garante a existência de Israel até o fim. Os ossos secos realmente reviveram. O status de Jerusalém entre as nações. Jerusalém possui atualmente cerca de 900 mil habitantes. É constituída principalmente por judeus, que representam cerca de 64% da população. Os árabes representam cerca de 32% da população e os cristãos 2%. Tanto israelenses quanto palestinos reivindicam Jerusalém como a capital de seu estado. Hoje, no entanto, toda a cidade está sob o controle de Israel, e seu status internacional nunca foi definitivamente resolvido. Se fossem aplicadas as decisões da comunidade internacional, Jerusalém teria que ficar sob a administração das Nações Unidas, conforme decidido pela Assembleia Geral da ONU em 1947. Na Resolução 181 de 1947, a ONU decidiu dividir a Palestina em um Estado judeu e outro árabe. No entanto, Jerusalém não deveria pertencer a nenhuma das partes, mas ser desmilitarizada e colocada sob o controle internacional. Em 1950, Israel declarou Jerusalém sua capital e ocupou edifícios governamentais no oeste da cidade. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel conquistou a parte oriental da cidade, que era controlada pela Jordânia. Por fim, em 1980, o parlamento israelense, o Knesset, declarou a cidade inteira como capital inseparável de Israel. O Conselho de Segurança da ONU invalidou a anexação através da Resolução 478 e, desde então, confirmou isso diversas vezes. No dia 6 de dezembro de 2017, Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e transferiu a embaixada americana para lá. A decisão foi considerada polêmica, uma vez que os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a capital de seu futuro Estado, e Israel considera Jerusalém sua capital eterna e indivisível. A decisão de Trump causou grande rebuliço no mundo político, mas não alterou nada na situação jurídica internacional. Para a maioria dos estados, o esclarecimento do status definitivo de Jerusalém continuará sendo adiado. Eles esperam que Israel
e os palestinos concordem com uma solução de 2 estados no Oriente Médio. Nesse caso, o status de Jerusalém também seria redefinido. O fato é que a cidade de Jerusalém continuará cumprindo um papel múltiplo entre as nações, conforme disse Deus através de Ezequiel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ezequiel capítulo 5, verso 5. Na grande tribulação, Jerusalém será disputada por todas as nações da terra, conforme lemos: eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Zacarias, capítulo 12, versos 2 e 3. Por fim, a cidade eterna será conquistada por Jesus Cristo em sua segunda vinda, e se tornará a capital do planeta Terra. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então perante os seus anciãos haverá glória. Isaías 24, verso 23. Restauração espiritual. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Deus ordenou que Ezequiel profetizasse ao Espírito e instruiu sobre o que devia dizer. Na língua hebraica, a palavra ruá pode significar vento, fôlego, espírito em minúsculo ou espírito em letra maiúscula, referindo-se ao Espírito de Deus. Jesus usou essa multiplicidade de significados ao falar a Nicodemos sobre o vento que sopra e o novo nascimento pelo Espírito. João 3, versos de 5 a 8. Também encontramos aqui uma referência à criação de Adão em Gênesis 2. Em sua criação, Adão não tinha vida, até que recebeu o fôlego de Deus. Gênesis 2, verso 7. Quando Ezequiel proferiu a palavra viva de Deus, o Espírito entrou nos corpos e eles adquiriram vida e colocaram-se em pé. Então o Senhor explicou o significado da visão. Os ossos secos representavam a nação toda, tanto Israel quanto Judá, uma nação dividida e morta, como ossos secos num campo de batalha. A situação de Israel parecia impossível, mas para Deus tudo é possível. Virá o dia em que a palavra viva, de ordem divina, chamará o seu povo das nações para onde foram dispersos pelo mundo afora. E já estamos vendo os filhos de Israel se reunindo, mas eles ainda não têm vida espiritual. Isso só vai acontecer quando o Senhor derramar o seu Espírito Santo sobre eles. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis. Eu vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, 14. Nem esconderei mais a minha face deles quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 39, 29. E ainda, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias capítulo 12, versos 9 e 10. Sem dúvida, essa visão tem uma aplicação espiritual para qualquer indivíduo ou ministério que precise da nova vida de Deus. A pergunta é a seguinte: de que maneira ocorre esta vivificação? Respondemos: por meio do Espírito Santo.
usando a proclamação fiel da palavra de Deus, conforme lemos. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago capítulo 1, verso 18. Como disse Charles Spurgeon, as igrejas mortas podem ser vivificadas pela pregação da palavra, acompanhada do sopro celeste, vindo dos quatro ventos. De tempos em tempos, em resposta às orações de seu povo, aprove ao Senhor enviar um novo sopro de vida à sua igreja e aos seus servos. E é por essa bênção que devemos pedir em oração hoje em dia. Vamos para a conclusão de nossa lição. Como vimos nesta lição, a descrição do vale de ossos secos se aplica diretamente a Israel. Esse é o significado literal da visão do profeta. No entanto, o princípio espiritual se aplica a qualquer nação, igreja ou pessoa em qualquer tempo ou lugar. O pecado nos faz secar. Se nós ajustarmos a nossa vida com a vontade de Deus, corremos o risco de sermos cortados. A visão também nos revela que Deus é misericordioso e pode transformar o vale de ossos secos em um lugar de vida. Ele opera a sua misericórdia mediante o nosso arrependimento. Quanto a Israel, a visão assegura-nos que a sua restauração se dará nos últimos dias. Depois de todos os reveses, Deus elevará o seu povo à condição de nação soberana e poderosa no meio da terra, conforme disse Paulo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos capítulo 11, versos 25 ao 29. Portanto, queridos, aguardemos pacientemente até que as promessas de Deus se cumpram, tanto para Israel como para a igreja. Que Deus abençoe a todos nós, fique conosco e nos guarde, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.